Olá, seja muito bem-vindo ao Citricultura. Hoje vamos ver como as combinações de copa e porta-enxertos aumentam a longevidade e produtividade nos laranjais do Amazonas. Para a nossa conversa, eu recebo o Cláudio Leone, que é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Olá, Cláudio, seja bem-vindo. É uma satisfação te receber aqui no nosso programa. Tiago, eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde para todos que nos assistem. Fico à disposição. Tá certo, eu gostaria que você falasse para a gente como é feita essa pesquisa. Bem, vou fazer um pouco de contextualização. Eu trabalho na Embrapa Mandioca e Fruticultura, que está localizada aqui na Bahia, no município de Cruz das Almas. Nossa Embrapa tem um mandato nacional de pesquisa da citricultura. Então, obviamente, são várias demandas em todo o país sobre o assunto, e assim aconteceu com a região do estado do Amazonas. Alguns produtores, motivados com o interesse de melhorias nos seus pomares e vislumbrando, talvez, um momento que se aproximasse da citricultura brasileira, onde tivesse mais produção, tivesse mais longevidade, inclusive, nos procuraram para dar esse suporte, para dar caminhamentos que trouxessem, na verdade, tecnologias interessantes e que eles não tinham acesso ou que eles não conheciam. Então, a partir de 2013, nós temos um programa de melhoramento genético aqui na Embrapa Mandioca e Fruticultura, liderado pelo pesquisador Walter Soares, que disponibiliza à citricultura brasileira porta-enxertos que são, vamos dizer assim, alternativas mais qualificadas para a citricultura nacional. Então, nós temos vários materiais que testamos em regiões brasileiras e verificamos esse comportamento. E, a partir da demanda de Manaus, nós resolvemos instalar um experimento e investigar quais combinações, quais porta-enxertos e quais copas pudessem ser boas para a região e que pudessem ter uma produção favorável. Então, esse é o contexto inicial da história. Começamos com a demanda de produtores que queriam realmente melhorar a questão técnica e buscaram na Embrapa esse retorno. E assim foi feita uma parceria com instituições, aí, inclusive locais, entrou a Embrapa local e do Amazonas, que é o CPA, então a FAPEAM, que é a Fundação de Amparo de Pesquisa, cedendo o recurso, e a UPAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, que inclusive tem o coordenador do projeto, e nesse projeto começamos a testar desde 2013 novos materiais aí. Não sei se você me entendeu, mas esse é o contexto para a gente fazer o parâmetro do início de tudo aí nas condições do Amazonas. Com toda certeza, né? Muito bem entendido, Cláudio. Agora, uma questão muito interessante também, que quando a gente faz esse tipo de manejo, né, de porta-enxertos, a gente vai aí replicando a qualidade daquelas plantas que já têm uma produtividade significativa, né, chamado de clones. Como é que vocês têm visto isso também? Quais os resultados que a pesquisa apresentou aí dentro desses estudos que vocês fizeram? Muito boa sua pergunta. Nosso público talvez conheça o que eu vou falar, mas é importante a gente trazer informação para a gente entender o complexo, vamos dizer assim, copa, porta-enxerto. Uma muda cítrica é formada por duas plantas cítricas. Uma é o porta-enxerto, que dá origem às raízes, e a outra é a copa, a parte de cima da planta, que vai produzir os frutos. E ao longo da história da citricultura nacional, desde 1540, quando foi trazida pelos portugueses, a citricultura passou um momento de ser algo não comercial, mas a partir do momento que ela se tornou comercial, foi-se migrando, buscando-se porta-enxertos que fossem tolerantes a condições bióticas e abióticas, né? Nós temos a questão das doenças, as bióticas, e abióticas é o quê? Tolerância à seca, por exemplo. Então, quando começamos esses estudos e esse plantio comercial de citros, nós tínhamos porta-enxertos como a laranja caipira, foi um dos primeiros, a laranja azeda.
depois migrou-se para o limoeiro cravo, e aí vieram tantos outros, como citromelo suíngo, sunqui, maravilha. Por que eu estou falando isso? Porque você me perguntou de clones de materiais que possam ser mais úteis aí na região, e quando a gente busca um novo material, principalmente do porta-enxerto, é para tentar trazer qualidade ao plantio, ao pomar, bem como longevidade e tolerância a dificuldades que o produtor enfrenta, o citricultor enfrenta, como doenças e convive com situações adversas de clima. E nessa busca por novos materiais, nós temos aqui porta-enxertos que foram desenvolvidos pelo nosso programa de melhoramento e trazem resultados significativos, tanto na produção, quanto na longevidade dos pomares e até mesmo tolerância a doenças, como é o caso de um porta-enxerto que a gente introduziu em Manaus, chamado Sunqui Tropical, que é uma seleção, uma mutação da Sunqui Maravilha e da comum, Sunqui comum, Maravilha, e chegamos na Sunqui Tropical, e ela tem em si a tolerância a uma doença importante de raiz. Então, dessa forma, nós levamos para Manaus, vamos dizer assim, os materiais que tínhamos de melhor qualidade para testar nas condições locais. E dentre esses materiais, se destacou 4 porta-enxertos. Um é o porta-enxerto mais utilizado em Manaus, que é o limoeiro cravo, só que o limoeiro cravo traz o agravante de ser suscetível a uma doença que tem ocorrido muito em Manaus. São 2 doenças, tanto a gomose quanto o declínio, que é a morte da planta, que ela vai definhando, perdendo as folhas, perdendo o vigor, e a produção fica muito reduzida. E nós percebemos que se a citricultura manauara está toda baseada nesse porta-enxerto, pode ser que em breve tempo, se não houver uma outra alternativa e um uso de porta-enxertos que possam resolver essa situação ou minimizar, pode-se perder a citricultura local. Então, dentre os materiais introduzidos, nós tivemos destaque 2 citrandanins. O nome parece estranho, mas é um porta-enxerto que é proveniente do cruzamento da sunqui, da tangerineira sunqui, com o Poncirus trifoliata. São 2 espécies cítricas que se cruzaram e gerou esse citrandanim índio, é o nome de um deles. O índio refere-se à estação experimental lá na Califórnia. O segundo introduzido é o citrandarim Riverside, que também remete a uma cidade lá nos Estados Unidos. E tivemos o BRS Bravo. Esse é um porta-enxerto nacional, desenvolvido pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, que recebeu o nome de Bravo, e trouxe melhoria significativa na produção. E o quarto é o limão cravo, o limoeiro cravo, que já existia na região, e nós usamos como uma testemunha para fazer um parâmetro. E como copa, só para responder a sua questão de clones, de materiais diversificados, nós levamos variedades copas para testar como uma alternativa à laranja pera, a laranja doce mais utilizada lá em Manaus, mais vendida, mais comercializada e mais plantada, mas, por conseguinte, se alguém perguntasse a nós que outro tipo de copa de laranja seria favorável, seria viável para as condições locais. Então, nós testamos outras 10 copas, e dentre essas 10 copas, 4 delas foram assim selecionadas como importantes porque deram resultados em loco, ao longo de 9 anos. Nós já estamos com experimentos com 9 anos, né? Já na terceira, quarta safra, e isso já nos baliza para poder cravar que lá na região, na condição manauara, principalmente na região maior produtora, que é o município de Rio Preto da Eva, a copa Pera, Valência, Tuxpan, Rubi e Pineapple são o nome das copas, são realmente produtivas e aptas para uso pelos produtores locais. Ô, Cláudio, agora uma questão interessante, né? Você citou para a gente aqui os meios que vocês estão fazendo essa pesquisa, a variedade que é muito ampla das copas que são utilizadas aí para os porta-enxertos. Agora eu gostaria que você falasse para a gente também da agregação, da junção dessa diversidade de culturas. Ela agrega valor na produção final? Vocês também têm esse cuidado? Porque, claro, o produtor ele quer tecnologia, ele quer produzir mais, mas ele também quer mais rentabilidade. E esse tipo de trabalho de manejo que vocês estão fazendo vai agregar valor também aí no fruto depois na hora da venda? Perfeito, Thiago. Sua pergunta, vamos dizer assim, é a cereja do bolo,
porque não adianta uma tecnologia ser introduzida no local, ser tida como benéfica, favorável, mas o produtor tem que ter a sua produção com um retorno financeiro, rentabilidade, sustentabilidade não só ambiental, mas financeira. E isso nós trouxemos através desses materiais. Isso é interessante. Vou pegar um dado aqui que eu capturei hoje no site da própria Embrapa, sobre a produção brasileira de laranja em 2020, porque é feito por safra, ano agrícola, a mais atual vai sair ano que vem. Mas essa aqui que eu tenho em mãos é a mais atual até o presente. E nós temos que, no estado do Amazonas, o rendimento médio de toneladas de laranja por hectare plantado é de 17,7 toneladas por hectare. Nos nossos experimentos, e esse aqui eu vou pegar aqui na tela, só para não fugir o dado preciso, nós chegamos a ter produções da ordem de 38,5 toneladas por hectare, usando a copa Rubi e o porta-enxerto Riverside. Ou seja, se a média local é 17,70, nós mais que dobramos com essa combinação. Aí temos outro destaque. A copa pera com limão cravo, nós também aumentamos a produção, mais do que a média local, que geralmente é pera sobre limão cravo. Eu explico por quê, talvez, esse incremento. Valência, nós chegamos a ter 52 toneladas por hectare nos 3 experimentos que fizemos com o BRS Bravo sendo porte-cheiro. E na laranja Pineapple, nós atingimos 30 toneladas por hectare com o porte-enxerto BRS Bravo. Então, isso já traduz, inclusive, ao produtor que, se ele quer ter mais frutas, com qualidade, que os frutos têm sido direcionados ao mercado, esses materiais são, vamos dizer assim, favoráveis para atingir isso. E mais um adendo. É importante dizer que não é só ter fruta em quantidade, mas por um período maior, porque as copas de laranjeiras são precoces, produzem mais rápido, umas são meia estação, ou seja, produz num tempo, né, durante o ano, mas na metade do ano, ou num tempo médio após a sua floração, e as mais tardias, aquelas que os frutos amadurecem mais tardiamente. E aí acontecia muito em Manaus o quê? A pessoa pegava uma laranja que era tardia, não tinha conhecimento, e colhia junto com a laranja precoce. Claro que a laranja que demoraria mais para amadurecer, tirado previamente, ela vai ser menos qualificada. E nós, com essa introdução, explicamos isso aos produtores, mostramos que podemos escalonar a produção e, sendo mais objetivo a sua pergunta, o incremento ao produtor foi notório nesses dados que eu te passei. Sem dúvida nenhuma, né? A gente vê aí pelos próprios números que isso é muito interessante. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente também, Cláudio, quanto tempo levou a pesquisa, quais foram os meios aí que vocês colocaram para isso, e os parceiros você já citou lá no início, né? Mas a gente sempre fica de olho nisso também, porque leva um certo tempo para você chegar nesses resultados obtidos. Qual foi o tempo de estudo aí de vocês? Muito boa a sua colocação, Thiago. É o que eu digo sempre ao citricultor. Plantar laranja é um investimento a longo prazo. É uma cultura perene que não vai lhe dar um retorno no primeiro ano, possivelmente não lhe dê retorno no segundo ano, e a partir do terceiro ano que você começa a ganhar algum dinheiro. Então, quando a gente faz uma introdução dessa, é muito interessante que a gente explique isso. É resultado de pesquisa de um longo tempo. E não só em Manaus. Esses materiais que nós utilizamos estão em São Paulo, estão no Pará, estão aqui na Bahia, estão em Sergipe. Ou seja, nós fazemos esse estudo há muito tempo. O Programa de Melhoramento Genético da Embrapa tem mais de 25 anos. Então, a gente vem testando materiais. Então, especificamente em Manaus, nós começamos os estudos, ou seja, o plantio dos materiais, não os estudos, o plantio propriamente dito, em 2013. Né? 2013, estamos indo para 10 anos. Então, 10 anos, nós tivemos a primeira produção a partir da metade, quase no terceiro ano, antes um pouco, nós começamos as produções desses pomares. E viemos pegando os dados, e a partir do quinto, sexto, sétimo ano,
os pomares já tendem a entrar numa estabilidade produtiva, ou seja, ele vai mostrar a sua potencialidade real, e é por isso que os dados saem agora, depois de um período que a gente testou, porque seria contraditório pegar um dado inicial ou um dado sem ter ainda a maturidade das plantas. Então, 13 anos, 2013, 9 anos de estudo, e o estudo ainda continua. Com toda certeza, né? Não tem como parar, porque ano entra ano e sai ano, entra safra e sai safra, os números vão aumentando e claro que o produtor quer aí cada vez mais produtividade. Agora o setor de citros ele é importante aí para o estado do Amazonas como um todo, né? São mais de 2.400 produtores aí em toda essa região. Gostaria que você falasse também sobre isso, sobre esse número de produtores, porque eles estão aí dentro de uma cadeia muito importante. Você já falou que a rentabilidade não é tão grande, mas isso destaca a produção, um número significativo de produtores. E aqueles que ainda não usam essas cultivares que vocês estão colocando no mercado, como eles podem ter acesso a elas aí, já nesses novos enxertos, para estar levando para suas propriedades? Pronto. Respondendo a primeira pergunta, não existe realmente. O estado do Amazonas não é um dos estados líderes na produção de laranja. Isso não significa que não exista um potencial emergente do crescimento da citricultura, tanto pelas condições locais de clima, ou seja, a planta recebe uma quantidade de água bastante favorável na região amazônica, e isso faz com que os frutos, né, cheguem a contento, a produção seja favorável. Então, os produtores têm demandado cada vez mais o cultivo da laranjeira. Nesse tempo que eu estou, né, sempre presente no estado, a gente percebe isso em reuniões, dia de campo, muita gente demandando esses novos materiais e querendo fazer citricultura. Porque o que acontece? Nós temos a maior citricultura brasileira e do mundo, que é a paulista, né? Com ótimos exemplos, não só de tecnologia, de desenvolvimento de variedades. E tudo que era feito em Manaus, geralmente eles bebiam da fonte lá de São Paulo. Só que São Paulo tem condições específicas que não eram do Amazonas. E muitas vezes essa adaptação era direta e não surtiu o efeito esperado. Contudo, com um estudo local, o produtor passou a ter mais confiabilidade no manejo dos seus pomares. Eles conseguiram perceber resultados na prática. Quase que, vamos dizer assim, quinzenalmente, um produtor em Manaus manda um e-mail para a gente falando que tem interesse, que viu um experimento, que realmente ele está interessado. Então, esse boom, essa base de produtores vai crescer sensivelmente, porque quando se tem a notícia de algo não só novo, mas algo que realmente dê um resultado, aumenta, é claro, a necessidade, e quem quer produzir laranja é o quem tem interesse. E aí está atrelada a sua segunda pergunta, porque realmente uma das dificuldades quando se tem materiais novos numa região é o acesso dos produtores a esses novos materiais. Vamos dizer, esses dois pilares, que é o resultado da pesquisa e depois você ter acesso ao material, nós, graças a Deus, já estamos tendo nas condições do Amazonas. Temos 2 viveristas, poucos, o número é pouco, 2 viveristas apenas, por enquanto, mas que eles já estão vendendo mudas com os novos materiais da gente. São viveristas cadastrados no Ministério da Agricultura, tem o seu Renasem, tem todas as suas, vamos dizer assim, as normativas obrigatórias cumpridas, e ele já tem demandas para esses novos materiais. Então, se o produtor, quem está nos assistindo, for alguém da região lá de Manaus, dos municípios circunvizinhos, de Rio Preto da Eva, existem 2 viveristas. Vou pedir sua permissão para citar o nome dos viveristas, que é o Newton Passos e o Cláudio Decares. Ambos têm nossos materiais, e eu não estou fazendo propaganda do viveiro, mas sim dizendo que eles já começam a comercializar tais materiais, e isso vai acontecer naturalmente com outros. Claro que tem que ter um viveirista cadastrado, legalizado, que cumpra as normas do órgão local de defesa fitossanitária, que é a DAF, que cumpra as normativas do Ministério da Agricultura, seja idôneo. E isso está acontecendo. É um processo, Tiago. Não tem mágica. Você falou muito bem. O citrus é uma cultura longo prazo, e você precisa de um processo para que esse desenvolvimento seja construído com solidez, não seja só
um oba-oba, uma coisa de momento. A gente precisa trazer a informação tecnológica, mas, sobretudo, o acompanhamento técnico precisa de um manejo adequado desses elos da cadeia produtiva, dar um subsídio. Então, nós já estamos, vamos dizer assim, hoje a situação de Manaus é muito favorável do que se a gente fosse voltar ao tempo e começássemos há 9 anos atrás. Com toda certeza, né? A gente sabe aí dessas dificuldades, mas muito bom que você disse para a gente que já colocando aí onde o pessoal pode encontrar essas novas mudas aí, lembrando, né, que elas são adaptadas às condições climáticas da região do Amazonas. Então não adianta também, né, o Cláudio, uma pessoa que está aqui em São Paulo, que é um grande produtor, ou que está lá no sul do país, que tem um clima totalmente diferente, precisa ter uma adaptação também dessas mudas para levar para outras regiões, né? Perfeito, Thiago. Um exemplo prático. Nós levamos um porta-enxerto para Manaus, cujo nome é BRS Pompeu. É um porta-enxerto que em São Paulo está indo muitíssimo bem. Muitíssimo bem. No nosso estudo em Manaus, em 9 anos, a maioria das colheitas tinha, vamos dizer, não tinha 1% dos frutos que nós conseguimos em São Paulo, nesse porta-enxerto, quando ele era associado a qualquer copa, qualquer uma das 4 copas que eu falei, Rubi, Pineapple, Pera e Valência. Então, não é só trazer e inserir, tem que se observar para saber se ele realmente tem, ali naquelas condições locais, o seu potencial genético é desenvolvido. Tá certo, eu quero agradecer muito, Cláudio, a sua participação aqui com a gente, foi muito produtivo tudo isso que você trouxe. E antes das suas considerações finais, porque o nosso tempo já está esgotando, eu gostaria que você falasse para a gente rapidamente aí dos desafios que foi trazer essa pesquisa e apresentar para os produtores de Manaus uma cultivar aí tão potente, tão produtiva assim, para eles poderem deslanchar ainda mais a citricultura lá do estado. Eu já agradeço também, já digo que talvez eu falo um pouco rápido, mas a mensagem mais importante é se dizer o seguinte: não existe esse desenvolvimento na citricultura sem ter essa parceria entre pesquisa, extensão, né, a parte da graduação, as instituições locais de Manaus e, mais que isso, houve também uma acolhida dos produtores, Thiago, porque para qualquer mudança, o novo às vezes assusta. E você já estava, vamos dizer assim, usar a palavra zona de conforto. Os produtores tinham aquela meta e nós chegamos para mostrar que existia uma outra alternativa que poderíamos caminhar juntos e perceber se era mais viável ou não. E isso ocorreu dando credibilidade à pesquisa, os produtores abriram as suas propriedades, foram assim, parceiros primorosos, não vou citar o nome, porque são muitos produtores envolvidos, para não fazer nenhuma injustiça, mas eles todos, né, mostraram que queriam ter acesso a essa informação e ajudaram. Então, isso foi um grande desafio, você primeiro ter um convencimento de produtores para apostar sua área, né, e ali esperar um tempo para pegar um resultado e depois usufruir desse resultado. Então, quando você chega com a pesquisa, às vezes não é uma coisa de um ano, não é uma coisa rápida. E quanto a mensagem final, se eu posso dizer, é que nós estamos sempre entendendo que o aprendizado é contínuo. Nós vamos continuar com experimentos na região, vamos fazer refinamentos, vamos fazer assim o desdobramento de outras circunstâncias, como por exemplo fertilidade, a questão de insetos e dar um subsídio, né, mais completo para toda a citricultura local. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado, Cláudio. Até um próximo encontro para você trazer mais novidades aí para a gente. Fico no aguardo, uma nova oportunidade e, desde então, só queria terminar aqui deixando meu e-mail. Se você quer mandar algum contato conosco, claudio.leone, leone com E, @embrapa.br, e agradecer ao Projeto Manaus, na pessoa do seu coordenador, professor José Ferreira, e um abraço ao colega que ia participar comigo, o pesquisador Marcos Garcia. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado. Você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação da AgroMais. A gente volta a se encontrar durante a nossa programação. Até lá!